Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live nesse Setembro Amarelo. Hoje nós estamos recebendo a Silmara Farnese, psicóloga, psigame, e a Silmara é uma pessoa que traz muita contribuição, porque a jornada dela é bastante longa, é uma pessoa de muito conhecimento, muita criatividade e uma alma bastante sensível. Enquanto vocês estão chegando, vamos falar um pouquinho do que é Emoções Positivas Publicações. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Ferrer, sou diretora editorial do Emoções Positivas Publicações, que é uma editora que se propõe a publicar temas pertinentes ao autoconhecimento, à educação, sobre emoções positivas, sobre autoconhecimento, autoestima, baralhos, recursos terapêuticos. Então, e a gente tem todo esse movimento aí, essa intenção de fazer desse mundo que a gente vive um lugar melhor, por meio da transformação de cada ser humano que vive aqui, né? Então, por isso também nós estamos fazendo essas lives nesse Setembro Amarelo, que é o mês que nós dedicamos um pouco mais de atenção a questão do suicídio, da saúde emocional, da saúde mental. Que não seja só setembro, mas que seja outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, os 365 dias do ano. Que a gente possa dedicar essa atenção a si mesma, a si mesmo e às pessoas que estão à nossa volta. E aí, quando a gente fala as pessoas que estão à nossa volta, não são só os nossos familiares. Mas se de repente eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa corporação, eu trabalho, não importa onde, buscar também um pouco dessa saúde, um pouco desse olhar mais humanizado. Se você trabalha em escola, da mesma forma. Se você é um gestor, da mesma maneira. Se você é um colaborador dentro da sua empresa, se olhe, se perceba, né? Esse mês de setembro, nós estamos trazendo várias lives com vários temas, justamente para chamar a atenção, para nos chamar a atenção para a importância disso, para a importância do bom relacionamento profissional, da importância do bom relacionamento intra e interpessoal, que isso é que vai falar da nossa qualidade da nossa saúde mental e da nossa saúde emocional e da nossa qualidade de vida, certo? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem está ao vivo e quem verá também na reprise. Quem está vendo na reprise, quem verá na reprise, seja muito bem-vinda. Vamos então receber a Silmara aqui. Olá! Olá, Silmara Franzese. Agora saiu, não saiu de jeito nenhum antes. Seja muito bem-vinda, querida, Gratidão! com esse tema lindo, desvendando o poder pessoal. Então, a palavra é sua, o espaço é seu. Gratidão, Sandra. Bom, boa noite, né? Eu estou aqui falando de São Paulo e fiquei muito feliz com esse convite, né? Para a gente poder contribuir um pouco aí com esse mês tão especial, que na realidade é aquilo que a gente sempre fala, né, Sandra? Contribuir com a saúde emocional, com a saúde mental, é o ano inteiro, né?
essas possibilidades, estou vendo até a árvore amarela atrás de você aí, essas possibilidades aí da gente colocar em cada mês o foco em uma demanda específica, ela é só um ponto, né? Porque a saúde emocional e mental cada vez mais está sendo assim um ponto assim para a gente ressaltar todos os dias, né? Com certeza. Pensando nessa questão até do poder pessoal, né? Por que que eu trouxe essa questão do poder pessoal aí para a gente poder trabalhar esse desvendar, né? Justamente porque o que acontece muitas vezes é a gente não saber muito bem o que, que é o significado do poder, né? Uhum, uhum. A gente vive aí uma questão deturpada dessa palavra, né? E aí, se a gente traz essa palavra assim, o poder e o poder pessoal, o poder maldito, né? Ou mal colocado aí no mundo, ele destrói, né? E Uhum, se você uhum. também, dentro da sua vida, não olha para esse empoderamento interno, o que, que é o significado do poder para você, a gente fica aí com uma imagem muito desvirtuada do que seria esse tema, né? Então, o Sim. que eu coloquei como tema aí para a gente poder bater um papo gostoso aqui, né, Sandra, é o que, que realmente é esse significado na nossa vida. O que, que significa esse poder, né? Queria até que você me falasse um pouco o que é para você essa palavra, para a gente começar esse bate-papo também. Pois é. Olha, poder para mim é liberdade, sabe? Poder para mim é liberdade de criar, é liberdade de viver, é liberdade de ser quem eu sou, é trabalhar como eu gosto de trabalhar, é trabalhar. Eu chego no final do dia, você trabalhou muito, cara, eu nem me lembro que eu trabalhei, né? Porque, na verdade, assim, tudo que eu faço, eu amo. Eu amo. Então, assim, eu amo atender, eu amo criar recurso, eu amo ler os capítulos dos livros que a gente vai lançar. Então, assim, eu falo que eu sou muito privilegiada por quê? Justamente por isso, porque eu escolhi fazer uma transição antes da pandemia. Então, quando estava todo mundo meio que sofrendo por ter que ficar em casa, eu estava adorando, porque eu já tinha decidido montar o consultório aqui na chácara, né? E eu só fiz, o que mudou é que não era mais presencial, mas era online. Então, assim, então poder para mim é isso. É eu ter a liberdade de ser quem eu sou, fazer o que eu amo, o que eu gosto e, sobretudo, aquilo que eu acredito e que me motiva. Muito bem. Vamos trazer um pouco esse termo, né, Sam, para ver um pouco como que no coletivo isso é colocado, né? Uhum. Porque o que eu percebo hoje, Sandra, é assim, é, muitas pessoas delegando o poder delas para outras pessoas, né? E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção para essa questão do Setembro Amarelo, né? Que quando você não identifica quem é você, aonde você tem assim facilidade, aonde você tem dificuldade, quais são os pontos que você não trabalhou na tua história, que precisam de um olhar mais atento, mais atencioso ali, você acaba realmente ficando mais vulnerável, e não é aquele vulnerável da gente saber que nós temos pontos nossos que são vulneráveis e pontos que são mais fortalecidos. Isso é uma coisa. Mas é você acreditar mais no que o outro está falando, no que naquilo que você realmente é. É, E isso acontece quando a pessoa realmente não olha para si. E não é um olhar para si de ficar ali melancólico ou ficar se lamentando, né, ou ficar numa condição ali paralisada, mas é o olhar para si e perceber por meio de perguntas, né, Sandra, o que que isso tem a ver comigo. Eu queria até trazer uma questão aqui que hoje à tarde eu dei uma ligadinha para a Sandra aí para a gente poder bater um papo, né, como que a gente estaria conversando hoje, né? E a gente decidiu fazer uma conversa bem livre, sem perguntas, sem programação nem nada, né?
justamente para que a gente pudesse sentir o que vocês estão trazendo para nós aqui enquanto energia, né? Enquanto até questões, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, né? E a importância das perguntas na nossa vida. O quanto determinada pergunta vai levar a gente a refletir sobre um ponto e determinada pergunta repetida, né, vai levar a gente a refletir sobre outras questões ou ficar rodando em círculo, né? Eu quero trazer uma questão que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito cheia de perguntas, né? Desde pequenininha ali, sempre perguntando, muito curiosa, sempre querendo ir em busca, né, das respostas aí, e sempre olhando para os relacionamentos e até mesmo para as amizades, né? Com um olhar assim bem de curiosa, bem de criança mesmo, né? E aí eu fui crescendo, a criança continuou aqui dentro, continuei curiosa, continuei fazendo. Opa! Peraí, que caiu aqui o pedestalzinho. Fazendo pergunta para as pessoas, né? E num determinado momento eu resolvi explorar um pouquinho, né? Não só na área da psicologia, né, que eu me formei, mas também outras modalidades e outras maneiras da gente enxergar o ser humano, sabe? Então, quando eu falo dessa questão do poder, ela tá muito antenada ali com uma área de um jogo que eu desenvolvi, e ele incorpora, sabe, Sandra, um conjunto de informações. Então, vamos lá. O que seria isso, né? Eu fui estudar medicina tradicional chinesa, porque eu entendia que existia algo assim ligado à saúde que poderia trazer um aprimoramento para nós, né? Fui estudar também um pouco de astrologia, e a astrologia sempre me encantou, porque eu via o processo, né, de quem nós somos, esse olhar para o universo, que outras possibilidades que existem aqui na nossa forma de enxergar, mas eu sempre entendia que a gente precisava olhar para tudo isso e perguntar dentro de nós o que aquilo reverbera dentro de mim, de que maneira que aquilo faz sentido para mim. Porque uma coisa, Sandra, é a gente, como eu comecei falando ali sobre o poder de você ir buscar o poder fora, né? Então você vai consultar um médico, você vai consultar até mesmo um acupunturista, você vai consultar, vamos supor, um tarólogo, vamos supor um astrólogo, né? E ele vai olhar, vai fazer aquela leitura e ele pode te trazer uma informação, né? Você vai consultar um psicólogo, né? E aí você também vai lá em busca de encontrar respostas, encontrar realmente algumas coisas. E a minha inquietação era sempre assim, né? De que maneira que a gente pode reunir essas informações e encontrar essas respostas dentro de nós, né? Não como uma coisa colocada de fora, por isso que eu estou trazendo essa questão do poder, né? De você delegar esse poder para o outro vem e fala uma coisa e você acredita piamente naquilo, sem se questionar, né? Então, eu acho que esse é um ponto que me chamou muita atenção e que me levou a desenvolver uma ferramenta. Eu acho que você está com vontade de falar alguma coisa. Quer falar? Não, eu estava falando, quando você começou a falar do poder, né, do poder que a gente dá aos outros, é justamente o caminho contrário ao protagonismo da nossa vida. Exato. Né? Então, quando você começa a se conhecer, quando você começa a se perceber, você assume o papel de protagonista da sua vida. E daí, quando a gente assume a nossa vulnerabilidade, no sentido de olhar para aquilo que eu escolho me desenvolver, ou que eu escolho olhar, porque eu olho para lá e falo assim, esse é um ponto frágil meu, né? Mas será que eu posso melhorar isso daqui? Como será que eu posso me trabalhar para melhorar essa questão? Aí eu preciso assumir essa vulnerabilidade para não ser presa do julgamento do outro, para não ser presa das histórias que os outros contam para a gente sobre a gente e que a gente acaba acreditando. E aí a gente passa a ser coadjuvante da nossa história.
Porque às vezes você recebe um julgamento do outro, aí você está dando poder para esse outro. Mas por quê? Porque você não se conhece, porque você não se percebe. Ou ainda você também não está disposto a ligar o botãozinho do ok se você acha isso. Tudo bem, é você quem acha. E a gente não precisa falar. Mas aí não, aí a gente vai se desgastando, alinhando-se com o outro, e esse outro pode ser marido, filho, mulher, esposa, amigo, colega de trabalho, pode ser qualquer outro, né? É E verdade. a gente acaba também se tornando meio escravo da necessidade da gente estar certo o tempo inteiro, da gente provar que está certo, da gente provar que aquele olhar nosso é que é o correto, aquele olhar é que é o certo, e que aquilo que o outro está pensando da gente é errado, que não é, não, eu não sou aquilo, não é dessa forma, eu sou assim. Cara, quando a gente se conhece, gente, é um caminho sem volta. Primeiro, é um caminho que você só decide o momento de começar. Não tem fim e não tem volta também. Esse caminho do autoconhecimento, ele não tem volta. Você pode até falar, ok, aqui, aí você dá um descanso para a mente, né, Sil? Dá um descanso assim para a mente, para a alma. Você tenta fechar o olho, mas não adianta, porque você já enxergou, a coisa está ali dentro, está pulsando, está supitando. Então, não tem volta. Mas ele é altamente libertador. Ele é É verdade. altamente libertador. Pode ser doloroso, pode ser tortuoso, pode ser sobe e desce, cheio de subidas e descidas, mas ele é profundamente libertador e empoderador, né? E aí, né, eu escutei, inclusive, uma pessoa outro dia falando assim que não aguentava mais falar é, essa palavra, né, empoderamento. Né? E aí eu fui olhar assim, o que que tinha por trás daquilo, porque parece que algumas coisas parece não, algumas coisas vão virando moda, né? E vão virando uma coisa banal na boca das pessoas, né? E aí quando você escuta e quando você de fato está trabalhando o teu autoconhecimento, você escuta aquilo, mas você vai filtrar, você vai pôr um filtro gigante para saber o que, que tem de verdade naquilo e o que, que de fato cabe a você, aquilo que você está escutando, né? Então, eu quis trazer inicialmente a palavra poder, porque dependendo da forma como a pessoa escuta isso, já vai levar para a política, já vai levar para a chefia, já vai levar para uma questão mais de autoridade, né? Algo fora. E Uhum, esse poder pessoal que eu trago aqui, que eu coloquei ali desvendando o poder pessoal, ele está relacionado a uma área do jogo que eu desenvolvi, Sandra, que ele diz respeito à maneira como a gente reúne todas as informações que a gente carrega na nossa vida, né? Uma delas é a nossa essência, como que eu transformo aquilo que chega até mim como essência, né? Aliado à sabedoria, porque uma coisa é conhecimento, que chega de uhum, fora. Outra coisa é você transformar esse conhecimento em sabedoria e você realmente filtrar e levar isso para o mundo pelo teu filtro, né? uhum, uhum, E a com sabedoria certeza. também no sentido que é uma outra. Tem 4 áreas no meu jogo, né? 4 áreas ali que a pessoa pode percorrer. Uma delas é a área da essência divina, né? Que tem a ver ali com tudo aquilo que é a nossa identidade, a formação da nossa identidade, como a gente afirma a nossa identidade, como a gente expressa isso e a parte inconsciente dessa identidade também, né? A outra é a área da sabedoria. Então, eu falei da essência, a área da sabedoria. A área da sabedoria, Sandra, ela vai trazer um pouco como eu me comunico. Como que eu. Porque assim, a informação ela pode chegar até você, ou por intermédio de alguém que você ouviu, ou até mesmo intuitivamente, algo que você intui que você quer falar ali, mas ela também vai passar pela tua consciência, ela vai passar ali por você, vai ter um filtro para você poder expressar. Então, é o caminho da sabedoria para você comunicar, e não Uhum, simplesmente você pegar e sair falando tudo que vier na tua cabeça, tudo que você uhum, ouviu de alguém e sair reproduzindo, né? uhum.
Uhum. A tua relação com o outro também, né? Tá aí ligada nesse movimento da sabedoria. E depois a outra área que é o amor incondicional. Essa área, ela diz respeito a quê? Ela diz respeito os padrões familiares, a forma como você adquiriu a informação na vida, como que você lida com as relações, é, os hábitos, aquilo que você recebeu ali, né, da tua Uhum. família, da tua herança, né? Como que você transforma tudo isso e leva isso para o mundo? E tem mais talentos e tudo mais que você vai estar percebendo ali na tua construção. E depois entra na área do poder pessoal. Então, o que que é o poder pessoal ali, né? Você passou pela tua essência, entender o que que é a sua identidade, que caminhos são esses, depois a comunicação, como que você trabalha essa comunicação, como você trabalha com essa sabedoria dentro da tua vida. Aí tem a ver com silêncio também, tem a ver com esse processo de você internalizar, processar tudo isso. Depois, você trabalhar a tua criança interior, como que você lida com esse amor incondicional, tudo aquilo que veio para você como herança, tudo aquilo que você trabalha nas tuas relações ali com o outro, com a família e tudo mais. E depois você perceber, essa área do poder pessoal, ela vai lidar com a matéria, né? Tem a Uhum. ver com o elemento terra. Essa matéria é o quê, Sandra? Como que a gente lida com a nossa saúde, como a gente lida com a nossa matéria física, como que a gente lida com a nossa, com os nossos talentos, aquilo que a gente realmente tem de habilidade, né? E como que a gente lida também com o dinheiro, como que eu recebo esse dinheiro, como eu gasto esse dinheiro, né? E tudo isso, Sandra, é uma reunião de todas as outras áreas da sua vida, né? Então, são 12 Uhum. áreas ali que a gente pode percorrer. E a área do poder pessoal, ela é justamente isso, como eu lido com essa materialidade. E Uhum. aí, eu coloquei ali um ingrediente especial, que são os portais, né? E esse portal do poder pessoal, ele é o portal do guerreiro. Então, eu achei legal quando você começou falando sobre o poder para mim é liberdade, né? Porque para Uhum. cada um vai ser uma coisa. E esse guerreiro também que eu coloco ali como o caminhante que vai estar junto, o arquétipo que vai estar junto com a pessoa durante o jogo, o que que acontece? Esse guerreiro, para mim, guerreiro pode significar algo. Para você, Uhum. guerreiro pode ser Sim. outro tipo de imagem, né, que você vai construir para você levar para a tua vida. Mas tudo isso é o quê? É você sintetizar todas essas áreas da sua vida, você identificar quem é você, como que é você enquanto essência, como você lida com essa sabedoria, como que você percebe toda essa dinâmica que você trouxe da sua Uhum. família e das relações e tudo mais, e como você administra toda essa dinâmica aí do poder e como você leva isso para o mundo, que é o servir, né? Sim. Então, a gente está aqui, né, Sandra, servindo. De certa Uhum. forma, a gente tem lá as nossas informações, né, a sabedoria que você vai adquirindo ali nos cursos que você faz, eu aqui nos cursos que eu faço, e a gente está aqui no momento de entrega, para que a gente possa levar um pouquinho disso para quem está aqui vindo escutar. Eu Uhum. percebo, Sandra, que quando a gente fala do mês de setembro como um mês de prevenção ao suicídio, ele está trazendo um pouco, assim, que nem todas as pessoas, e aliás, tem muitas pessoas que sofrem caladas, e às vezes elas não têm um discernimento para olhar tudo isso que eu estou falando aqui, né? Nem Integrar oportunidade, né? nem Nem oportunidade, oportunidade. integrar tudo isso dentro delas, para que elas possam perceber o que, que cabe, o que não cabe, como que é isso tudo para elas, como é cada uma dessas áreas na vida da pessoa, né? E como que ela sintetiza tudo isso para ela levar o melhor dela para o mundo, né? Uhum. Então, eu acho que E penso também, sabe, Silmara, que receber o melhor do mundo também, sim, né? sim, Que tem isso também, porque a gente também precisa se preparar para receber do mundo.
a gente também precisa escolher com que a gente vai reverberar, com que a É, gente quer sintonizar. Que tipo de pessoa eu escolho ser, e que tipo de pessoa eu me tornei, e que tipo de pessoa eu escolho ser. Será que é uma pessoa mais realista? Será que é uma pessoa mais otimista? Será que é uma pessoa mais pessimista? E diante disso também, em relação a isso também, eu vou receber do mundo aquilo que eu me sintonizo, aquilo com que eu me sintonizo, sim, né? Então, por isso é importante a gente se conhecer, se perceber, assumir a nossa vulnerabilidade, assumir a nossa parte frágil e escolher fazer alguma coisa em relação a isso, para que a gente se fortaleça e escolha sintonizar e receber do mundo coisas que nos façam melhor, coisas que nos tragam mais bem-estar do que mal-estar. E isso tem muito a ver com a visão que se tem de si, né? sim, com certeza. E aí, Sandra, quando você fala sobre. Tem muita gente que não tem nem acesso a isso, né? E Não isso tem não tem a oportunidade. ver com a condição financeira, inclusive, né? Porque tem Uhum. vários lugares aí que têm acesso ao processo de terapia e tudo mais. A questão é que tem muito preconceito, né? Nós temos é, uma condição, vamos pensar em Brasil, né? Sem entrar muito em política, mas entrando um pouquinho, né? Porque não tem muito jeito, né? Mas a gente tem a política do medo, né? Uhum. Então, é interessante que as pessoas tenham medo, é interessante que as pessoas pensem na fartura como algo só de alguns, né? É Isso é interessante, cultural, né? Isso é né? cultural. Uhum. É interessante que as pessoas pensem Que em felicidade não é riqueza, para esse mundo. em riqueza, em felicidade, como uma coisa que, não é para mim isso, né? Então, o que vende, né, Sandra? O que dá dinheiro, né? Acaba sendo algo que as pessoas colocam ali como dor, né? Então, olha, eu preciso ralar muito para conseguir ser alguém na vida. Eu preciso ralar Uhum. muito, né, para eu conseguir é, ter algum sucesso. Eu preciso trabalhar a vida inteira e aí, se eu comprar tal coisa, eu vou ser feliz. Então, as coisas ficam muito condicionadas ao poder que está fora. Como Uhum. se você não Uhum. pudesse entrar em contato com as coisas que você acredita, que você gosta, né? Como se isso fosse uma coisa assim só de quem é idealista, né? É a coisa da esteira hedonista, né? Porque, assim, cada vez mais é uma indústria que você precisa cada vez mais do que está de fora, do que tá lá fora. Então, você quer uma bolsa, você quer um sapato, você luta por aquilo, você luta por um carro. Só que passado 15 dias, aquilo só é um carro. Só foi um carro. Você ficou alegre naquele momento que você conquistou, que você sentiu o cheirinho do carro novo, mas depois disso, ele só é um carro, né? Você pode até olhar para ele e olha quando se olha. Olha lá quando se olha e fala assim, nossa, isso aqui é a representação do meu esforço, esse é o presente que eu me dei, sei lá, por tanto sapo que eu engoli no trabalho, sei lá, que no final tinha que render alguma coisa, né? Render o dinheiro para eu satisfazer esse meu desejo, só que a gente não faz essa coisa toda. Exato. A gente não faz essa análise toda, porque se fizesse, tinha salvação. Mas não faz. É só assim, não, eu tenho vontade, eu vou ser feliz quando eu for, sei lá, vou conhecer o Havaí, eu vou ser feliz quando eu conhecer a Grécia. Cara, você vai chegar lá na Grécia, você vai conhecer a Grécia, ok, daqui a pouco você tem vontade de outra coisa. Isso não traz a felicidade. Porque a gente não olha para o processo, a gente só olha para o final da coisa. E o caminho, o aprendizado está no processo que a gente faz, até Exatamente. chegar lá onde a gente escolhe estar. Além do processo, o aprendizado Só um também está pouquinho, no Sil, dia só a um dia, pouquinho. né? Gente, se isso que a gente está conversando, se essa nossa conversa faz sentido para você, faz sentido para o seu coração, toca o coraçãozinho aí na tela para a gente saber. E se você acha também que pode ser contribuição para alguém, manda o aviãozinho, compartilha nossa live depois, chama para cá,
Não sejam egoístas. É isso mesmo, Sandra. Fala, Sil. É interessante, né? Porque quando a gente pensa é, em sociedade, né? E quando a gente pensa nessa questão de novo aí do poder como é, eu me apropriar de quem eu sou e de que maneira que eu posso colocar isso para o mundo e tudo mais, eu também tenho que olhar para aquilo que eu acredito no que eu estou ouvindo, né? Então, aqui, nós estamos aqui falando sobre um tema que é o poder pessoal, nós estamos aqui trazendo alguns questionamentos sobre a forma como a gente pode é, entrar em contato com o nosso autoconhecimento e se apropriar disso, ou delegar isso para o outro, e aí ficar aí sendo um joguete aí nas mãos de pessoas que são muito boas na palavra, né? E aí, o que eu percebo muito, e eu atendo várias pessoas, e a gente escuta muito, é a questão da pessoa se sentir com um vazio interno, né? E esse vazio interno, ele está dizendo respeito a quê? Ele está dizendo respeito à pessoa não se conectar realmente com a essência dela. Sim. E aí, aquilo que você falou de comprar um carro, de comprar isso, aí daqui a pouco a pessoa fica vazia, né? Ou a pessoa vai, viaja, ela tem todo o dinheiro do mundo, mas ela está ali num piloto automático, que aquilo nem faz mais sentido para ela. É porque falta o sentido da vida, né? Exatamente, exatamente. Né? Falta o Então, sentido da vida. o Falta que uma é esse vida com propósito, o propósito da vida, o sentido da vida, né? Então, o que que significa esse desvendar esse poder pessoal, né? É você realmente identificar isso que você acabou de falar, o sentido da vida, né? E aí, para uns, o sentido da vida, ele está atrelado a bens materiais, né? E aí, em algum momento, a conta chega também, né? Porque eu não estou É, dizendo aqui que a gente não deve ter as coisas, não é isso, né? Fica parecendo que a não, gente não, né? Não é isso. Mas de forma alguma. é a gente poder saber que a vida é muito mais do que os objetos, a vida é muito mais do que as questões que estão fora de nós, né? A gente lidar com a nossa materialidade, a gente lidar com aquilo que a vida pode nos proporcionar é fantástico, né? Mas tem que estar em E é equilíbrio. necessário. É fantástico e é necessário, gente. Assim, a gente vir para esse mundo aqui, né? Tudo bem, nós somos espíritos numa experiência material. Eu imagino que em outras dimensões não tenha dinheiro. Eu acho que não deve ter moeda. Eu imagino que não. E aí isso justifica porque que para muitos de nós é tão difícil lidar com isso. Porque é aqui que a gente aprende isso, né? É, E é necessário. E não adianta a gente vir para cá, porque essa é a energia de troca do mundo. É o dinheiro. É a energia sim, de troca. sim, É sim. o dinheiro que me permite estar aqui com a luz acesa, ter uma plataforma para a gente se comunicar. Plataforma, celular. Eu estava no Zoom agora há pouco, né? Enfim, mas é isso que permite, né? Que permite a gente adquirir conhecimento, né? Para que a gente esteja aqui. E é isso. Às vezes a gente fala assim, não, a gente encontra pessoas que falam assim, não, mas sabe, eu sou muito desprendida da matéria. E você vê as pessoas que não conseguem realizar o que elas vieram realizar. Elas não conseguem caminhar. Aí você vai olhar, não tem nada disso, não, porque é mais fácil até você falar, não, hoje eu estou espiritualizada. Não, gente, você só não vai precisar dessa energia de troca quando você passar para outra dimensão, porque nessa a gente precisa. O que a gente não pode é se Exatamente. escravizar em função dela. Mas nessa aqui a gente precisa. Não há como você negar isso. Agora, o que a gente não pode é se escravizar e colocar o outro como parâmetro, como quase uma escravidão para mim, no sentido de eu ter que chegar lá, de ser igual ao outro, porque cada um tem uma missão e cada um tem um propósito. E aí, nesse ponto, tem uma outra coisa, que nenhum propósito é pequeno demais.
Assim como nenhum propósito é grande demais. Para muitas pessoas, vamos colocar para muitas mulheres e para muitos homens, o propósito da vida é a família. E isso não é pequeno e nem é grande. É a sua vida sendo vivida com o seu propósito. E aí tem sentido, né? O meu propósito, eu acho que é um propósito grande. Mas, assim, que eu brinco, mas eu brinco sério, né? Que é terminar com o Sim, mimimi do mundo em 299 anos. Eram 300 no ano passado, aqui 299. Mas eu juro por Deus que eu sinto que é possível. E é possível porque aconteceu comigo. Através do sim. quê? De um processo de autoconhecimento. E um processo de vida inteira. E olhando o quê? Quantas vezes eu paralisei minha vida por me julgar. Estando aonde? No mimimi, Sim, né? Então, assim, então, se isso aconteceu comigo, e aí nesses últimos 2 anos vem acontecendo também com as pessoas que eu atendo, então é possível que esse mimimi do mundo acabe em menos tempo, porque as pessoas já falam para os outros, alguns profissionais já vêm também. Então, é multiplicar isso, né? Então, é, mas isso por quê? Porque isso faz parte de uma vida com propósito. Esse é um propósito? Que eu coloco assim como uma missão? Mas porque isso faz sentido para mim, porque isso mudou minha vida. Então, esse é um propósito. O seu propósito tem um sentido, que é o que? A sua vida com sentido. Então, assim, eu acho que é legal, a gente tem uma missão, alguns conhecem, outros não, mas, assim, ter uma vida com sentido, ou colocar sentido em tudo aquilo que você faz, talvez seja uma boa dica, né? Você vai conhecer a África, vá com sentido. Você vai conhecer a Grécia, tenha sentido nessa viagem. Você vai para a Disney para pular nos brinquedos, pular, se jogar lá, faça com sentido. Porque senão, quando terminar, é só mais uma viagem, é só mais um frio na mais uma barriga. coisa. E aí, eu não sei se você assistiu aquele filme O Show de Truman, Sim, né? Eu vejo isso muito como, por mais que quem não assistiu, eu recomendo, ele é antigo já, né? Mas é um cara que ele foi vendido para um programa de televisão. E aí ele ficava ali colocando ele como um reality show mesmo, né? Que hoje a gente tem o Big Brother da vida, mas o cara ele não sabia que ele estava, né? A diferença é que ele não sabia que ele sim. estava no programa. E aí todo mundo, né, fazia votação para ver qual que era a marca, era isso e aquilo. Então, Ele eu amava de diria que verdade, era amado de mentira, então, né? assim, quando eu escuto algumas histórias, né, ou algumas coisas ali, eu lembro sempre disso, né? Que a gente, por mais que a pessoa tente controlar a outra, por mais que exista uma tentativa, porque o cara do programa de televisão, ele queria imitar Deus, né? Ele queria Uhum. fazer as coisas como se o cara não tivesse uma consciência, né? Como se o Truman não tivesse ali uma consciência. E aí, a hora que ele começa a ter uma intuição, um processo interno ali de despertar interno, né? Ele começa a desconfiar das coisas, ele começa a achar as coisas esquisitas e ele vai em busca de algo, né? Porque aquilo não era a vida que ele tinha que viver. Então, todos nós temos isso, só que uns despertam em um determinado momento, uns mais cedo, outros mais tarde, mas esse É despertar, bem ele também o acontece. mito da caverna, né? Ah, De sim, Platão, sim, né? sim, É sim. bem isso. E aí, esse ponto, né, que eu quero chamar a atenção para que a gente possa perceber que quando tem um desconfiômetro lá dentro, né, quando tem algo ali que não está legal, para e vai ouvir o que teu mundo interno está te trazendo, né? Não acredita só no que está fora, né? Mas tenha esse movimento de ir e vir para perceber o que é real, o que é dentro, o que é fora, né? Porque se a gente fica preso muito na matéria, ou se a gente fica muito suscetível ao que está fora, né? A gente não faz esse mergulho dentro e fora, né? Que é realmente esse movimento mais cíclico de você ir e vir,
e você poder entrar em contato com o teu mundo interno e com o teu mundo externo. E de que maneira que você vai encontrar as tuas respostas, né? E aí entra na questão das Exatamente. perguntas. Eu vou pedir para você, Sandra, Hum. pensar em alguma coisa que você queira, que está ligado ao poder aí, e eu vou tirar uma cartinha de afirmação do elemento da natureza que está ligado a esse movimento lá no meu jogo, que é o poder pessoal. Uhum. E Uhum. aí, quando você sentir que você está preparada, eu vou passar aqui e a gente vai ver o que que ela está dizendo para você. Mas Tá, você não me fala o que é. não, não, fala para mim o que que é mesmo que eu tenho que pensar. Você pensa em alguma coisa que você queira, né, ligada ao poder pessoal. Uhum. Qualquer coisa que você queira ligada ao seu poder pessoal aí, pensando no poder pessoal enquanto materialidade, tá? Porque a gente vai Uhum. no elemento terra enquanto materialidade. E aí a gente vai ver que cartinha que cai para você ligada a esse elemento terra, a essa área do poder pessoal aí, é uma Uhum. afirmação do elemento para você. Uhum. Uhum. Quando você achar que deu, se as pessoas quiserem pensar, aproveitem, né? Ela vai ser a representante aqui, mas todo mundo que estiver aqui nessa live pode pensar em alguma coisa ligada à materialidade, o que que você gostaria de materializar na tua vida aí, né? Pode ser em relação à saúde, pode ser em relação ao dinheiro, pode ser em relação à tua expressão no mundo, né? O que que você quer trazer enquanto talento aí, e aí a gente vai trazer. Quando você falar que deu, Aí. Volta. Não, volta. A outra. É, essa? é, é. Bom, você quer falar a sua questão ou não? Não, acho que não precisa, não, né? Tá bom. Será? Ou você quer que fale? Você que sabe. O show mimimi no mundo. Cuidar dos outros é bom, desde que não os impeça de crescer e se desenvolver. Quando aumentamos nossas forças internas, desenvolvemos mais autonomia. É a ver, né? Então, Muito bem. é isso, né, Sandra? É. A gente sabe que o nosso trabalho como psicólogas, né, é Uhum. ajudar o outro a ser ele mesmo. Então, olha só, Sim. cuidar dos outros é bom, desde que não os impeça de crescer e se desenvolver. Então, o nosso papel como profissionais não é dizer para o outro o que ele vai fazer, o que ele Uhum. deixa de fazer, muito pelo contrário, né? É ajudar ele a encontrar isso dentro dele. Se ele não encontra, talvez esteja fazendo parte do processo de vida dele naquele momento, né? E às vezes Sim, ele precisa amadurecer um pouco mais para que ele possa entrar em contato com aquilo. Eu claro. costumo dizer, Sandra, que existem ciclos na vida e determinados momentos da nossa vida vai pedir um movimento interno ali que está mais condizente. Então, por exemplo, se você vai olhar quando a gente está ali com 14 anos, a vida está nos convidando a um determinado movimento. Quando a gente está ali com 20 anos, 22 anos, 21, 28, enfim, em cada fase da nossa vida, a gente está sendo Essa sua convidado. ferramenta, ela é sinistra, né? Ela é. Essa tabelinha, ela é sinistra. Ela é sinistra. É Cada realmente, época, cada época cara, da é nossa vida, impressionante. cada época da nossa vida, ela está nos convidando a viver um momento diferente. Então, assim, você está ali, você fez uma pergunta, você está nesse momento da tua vida, trilhou já uma jornada, e essa jornada ela já te trouxe vários pontos ali, né? E aí, quando você está ali diante desse momento que você está agora, ele está te fazendo um determinado convite, né? Então, é claro Uhum. que a gente sempre vai ter pergunta, a gente sempre vai ter uma questão ali que a gente vai estar colocando no mundo, né? Então, eu vou ler de novo. Cuidar dos outros é bom, desde que não os impeça de crescer e se desenvolver. Ou seja, às vezes aquilo que é verdade para mim pode não ser para o outro, né?
E assim, e também é aquela questão de você devolver o poder do outro, né? Eu acho Exato. eu acho que é isso. Então, assim, quando eu falei do show mimimi no mundo, é justamente isso. Você devolve para a pessoa essa a opção e o livre-arbítrio dela escolher entre o vilão, né? É, E vamos dizer assim, a consciência, né? Que é é, entre enfim. Então você dá a ela essa opção, porque ela sabe que um tá a serviço do protagonismo da vida e o outro a coadjuvância da história, né? é, Então, e aí você devolve a pessoa esse poder. É certo, é errado? Não. É uma questão de para que exato, lado, aquilo que a gente falou lá no início, com o que você quer sintonizar. É como uma rádio, né? Você quer exato. ouvir uma música sertaneja, você vai para aquela rádio. Você quer ouvir uma música clássica, você vai para outra. Você quer ouvir uma música MPB, né? Você vai para aquela. Você quer ouvir E o efeito que sertanejo, aquilo vai causar em você também é uma escolha é uma sua, escolha. né? É uma escolha sua. E aí, daí, quando a gente começa a entrar nisso, aquela pressão toda cultural, ela também começa a diminuir, né, Sil? Ela começa a diminuir porque não tem esse peso de, se você pensar em você, você vai para o inferno, né? Você não pode ser egoísta. Pode, gente, pode. Tem gente que o desafio de alma dela é olhar para ela. Porque sei lá quanto tempo ela não olha, ela só está olhando para os outros e está se deixando. Então ela É, precisa sim se olhar, ela precisa sim. E muitas vezes, quando ela for se olhar, quando ela for se auto-amar, ela ainda vai ser taxada de egoísta. Mas ela precisa saber qual é o desafio da alma dela, ela precisa saber qual é o caminho dela, para que ela não compre essa historinha dos outros e continue coadjuvante da história dela, ao invés de protagonista da vida dela. foi interessante você tocar nessa palavra, porque eu desenvolvi um e-book de autoconhecimento, que inclusive ele terminou de ser diagramado agora, né? Ele já Que está, legal. tô aí só na fase da revisão, né? E eu falo um pouco sobre essa questão do ego, a essência, né? Como que a gente, Uhum. por intermédio de perguntas, a gente pode transitar do ego à essência, mas não é o ego à essência no sentido pejorativo, como o ego sendo um vilão, né? Muito pelo Uhum. contrário, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada do que é o ego, né? A gente precisa do ego, é o ego que nos ajuda a estar aqui A gente e, veio e, e para cá para trabalhar ele. é. E assim, Sandra, primeiro a gente forma esse ego, né? Primeiro a gente trabalha ele, a gente constrói a nossa personalidade, para que depois a gente possa se ligar na nossa essência. Não que a gente não se ligue nela, porque a gente já nasce com a essência, né? Nós já somos essência ali. Mas a gente precisa ir moldando, né? E trazendo realmente essa identidade aí, que cada um tem a sua, cada um tem o seu toque especial ali, e depois a gente fazer esse alinhamento com essa essência para que a gente possa perceber, olha, isso aqui eu aprendi com o mundo, isso aqui é o que me trouxe, mas o que reverbera dentro de mim? Que é, olha só, a segunda parte aqui da pergunta que caiu, da afirmação que saiu para você. Quando aumentamos nossas forças internas, desenvolvemos mais autonomia. E essa força interna é você, seja lá a escolha que você está fazendo, é você perceber que aquilo é a tua escolha naquele momento, né? Isso, Sim, e aí quando você fala de egoísmo, é diferente, né? Uma coisa é um ego inflado, a pessoa se achar e a pessoa achar que só existe ela no mundo, e a outra coisa é você ter um ego que ele intermedia, né? Inclusive, ele faz esse filtro entre o que o outro tá trazendo e o que faz sentido para mim, né? Para que eu possa ter uma estrutura aí e me comportar e não ser tão vulnerável ao que o outro está trazendo para trazer o poder dele para a gente, sabe? Então, acho que sim, esse intermediário aí, ele precisa estar claro, em sintonia, né, com a tua com essência, certeza. inclusive. Quando você estava falando aí, eu fiquei vendo assim, nossa, é a descrição do adolescente, né? Se a É, gente for pensar, né?
Porque é tão necessário, muitas vezes, assim, você deixar o adolescente fazer valer a vontade dele, ou ainda que você ache que não é para quê? Para a construção desse ego, Exato. porque ele é necessário que ele se desafie, é necessário que ele desafie o outro, é necessário que ele aprenda o limite, é necessário tudo isso para quê? Para que ele construa essa identidade dele. E alguns de nós estamos na adolescência da alma também, né? Exatamente. Eu penso isso. Algumas pessoas aqui, alguns de nós, está naquela fase da infância, o outro da adolescência, primeira infância, segunda infância, adolescência, porque a gente pode ver, gente, vamos combinar. Tem gente com 80 anos, 80 não, mas vamos lá, 60, 70 anos, que ainda estão na adolescência da alma, né? E tem pessoas tão jovens, nós conhecemos uma pessoa que eu falo assim para ela, a alma é velha, é antiga, é sábia, né? E eu vou falar aqui com muito carinho, assim, porque eu adoro essa pessoa, você também, e é uma pessoa de 33 anos, e que eu falo assim, cara, é 32. antiga. Não, 33. Agora é 33. Agora foi 33. Foram 2 anos comemorando 33, né? Que é a Camila Rabuski. Para mim, assim, é uma alma velha, gente. Então, assim, ela já está naquela fase alma anciã, né? Assim, a alma anciã. Puxando a gente. Puxando a gente. Simbora, meu povo, né? Então, assim, e isso independe da idade, né? Independe da idade. Então, acho isso muito interessante. E aí eu queria, antes, falar uma coisa assim. Dentro disso, dentro desse dar poder, que aí eu acho interessante a gente chamar a atenção. Alguém está rindo aqui, quem é? É a Lindiana. A Lindiana. Mas não é não, fala aí sim ou não, Li. A gente, assim, nessa coisa do... Já que a gente falou de adolescente também, a gente está falando de dar poder. Gente, cuidado para quem você está dando poder. Nossa, com certeza. Cuidado, as comparações com as comparações. Cuidado, porque as pessoas normalmente mostram os seus palcos e não os seus bastidores. Não pensem que o palco da alegria é sempre alegria. Não. Tem os momentos de down, tem os momentos de tristeza. Então, as pessoas não estão aí nas redes sociais postando as suas tristezas, postando os seus bastidores de conflitos internos. Elas não fazem isso. Normalmente não fazem isso. Eu estou aqui procurando outra coisa. Em geral, não fazem. E se você tem um conflito hoje, escreve sobre ele. Sabe? Escreve, põe lá, transforma isso num pensamento. Eu tive uma adolescência muito... Sabe o que eu falei hoje para uma pessoa, né? Ela estava assim, a gente conversa bastante, né? É uma cliente ali, e assim, ela escuta bastante o que eu falo e ela procura levar isso para a vida dela e procurar aplicar quando ela sente que faz sentido ali e tudo mais, né? E aí aconteceu um movimento dela falar assim, quando ela percebia que ela já ia falar logo de bate-pronto tal, e aí ela percebia que não era para falar, ela ficava quieta e ela fazia assim, ó. Tipo assim, eu não vou falar, porque senão ela já logo explodia, né? Só que começou a fazer mal. Eu falei assim, sabe o que você faz? Pega o teu celular, abre um grupo só seu, né? E fala para você tudo aquilo que você queria falar, que você não pôde falar, porque você está dentro de uma convenção social ali numa empresa, não dá para falar o que você... Fala ali. Depois você não precisa nem ouvir, depois você joga fora, mas pôs para fora, né? Porque eu falei assim, tudo aquilo que você também não fala, que você engole, que ela começou a ficar com dor de garganta, tudo que você engole vira doença, né? Então, as pessoas às vezes não falam, mas também se calam
e acaba engolindo aquela dor, acaba engolindo algum descontentamento, né? Às vezes não dá para você falar. Às vezes você está dentro de uma condição que você acha que é injusta ali na tua vida, e às vezes não dá para você falar. Você está, às vezes, diante de um chefe que tem um abuso de poder, você está diante de uma situação ali, que se você falar, e principalmente se você falar com a energia que você está sentindo, se for uma raiva, se for alguma coisa assim, você explode. E às vezes esse explodir ele não vai para fora e ele vai para dentro, a pessoa explode para dentro. Então, uma depressão, por exemplo, Sandra, é uma explosão para dentro. A pessoa Sim, sim, guarda uma mágoa, ela guarda alguma coisa, uma energia muito densa, muito forte ali para dentro dela e explode lá dentro, né? sim, Então, essa sim, coisa assim de você pôr para fora, às vezes só às vezes você não consegue falar ali, grava, grava. Grava porque aí você não fica no mimimi, você não fica na reclamação, mas você pôs sim, para fora, depois você processa aquilo. Tem gente que gosta de sim. escrever, né? É. Por exemplo, eu já estou sentindo muita vontade de falar para adolescente. Não sei se é porque dia 21 foi o dia do adolescente, né? Mas eu tive uma adolescência com muita crise existencial. Muita. Nada para mim era o que era. Tinha que ter um porquê, tinha que ter. Não é à toa que eu fui fazer psicologia, né? Né? Tinha que ter um isso, aquilo. Então, assim, e aí eu escrevia muito, e isso se transformou num livro. Quando eu escrevia, eu tinha um caderno, que eu fazia pensamentos e tal, colocava lá. E uma vez, eu não sei, eu mostrei para alguém falou: Meu Deus, você precisa publicar isso. Eu falei: Sério que alguém vai ter interesse em ver isso? Ah, vai, não sei o que. Aí mais pessoas viram e quiseram, e eu publiquei o livro. Então fica aí um apelo, gente. A nossa dor Confissões não de quer. adolescente. É um título, né? O meu era de menina, mulher, uma evolução no pensar. Olha, assim não evoluiu muita coisa, né? Até aquele momento no pensar, não. Mas era uma evolução de questionamentos, né? Porque, de Sim. acordo com a idade, então ele é por faixa, por ano, né? Agora fica assim: o que mais entristece a gente, o que mais deixa a gente, ou que potencializa a nossa tristeza, é a gente achar que aquele problema é só nosso. É a gente pensar que só quem está sentindo aquilo é a gente. De que só quem está sentindo isso é você, essa dor é sua, só quem passa por isso é você. E daí, de repente, quando você escreve, além de aliviar, amanhã, quem sabe, essa escrita pode ser contribuição para uma outra pessoa, né? É. Porque se você sente, você é capaz de sentir. E se você é capaz de sentir, todos nós somos humanos, muitos de nós sentem a mesma coisa. Ô, Sandra, você sabe que tem um livro que eu chorei de rir, né? Que é assim, sempre pode piorar ou a arte de ser infeliz. Ai, E é engraçado porque a gente fala de coisa positiva e tal, não sei o quê, mas aham, você olha para aquilo e você dá risada, porque aham, é aham. bem isso, né? Porque é, tem gente que não é positivo e tem gente que é negativo e é muito negativo, né? Que chega a Então, ser assim, cômico, né? a gente perceber qual que é o padrão que funciona em nós, né? E a Uhum, gente uhum, perceber assim, o que aquilo gera. uhum, Como isso repercute na tua vida? Se você uhum. está ali, né, como se fosse um disco riscado, né? Antigamente tinha disco de vitrola e riscava, né? Hoje não é Enganchava e assim, não ia, né? Ou então dava um né? pulinho, né? Né? Mas assim, se você está ali num looping que parece que não sai do lugar, tá fazendo a pergunta errada, né, Sandra? Você É. tá, E você tá aí, dando o teu poder para aquele pensamento que ele ficou ali e ele repete, 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 ele não sai é. daquilo, E aí fica, né? fica uma dica, né, para isso. Que perguntas eu ainda não estou fazendo que ainda me mantém aqui, né? Porque às vezes a gente não sabe qual é a pergunta. E quando a Sabe? gente Não pergunta, sabe? na verdade, é uma pergunta da nossa essência para essa mente universal. É nesse momento que a gente se conecta. E o universo, que eu chamo carinhosamente como Google Verso, que eu acho que é a forma mais fácil das pessoas entenderem como ele funciona, é com pergunta. Se você chegar em frente ao Google e ficar lá, não falar nada e não teclar nada, ele vai continuar lá. Do mesmo jeito o universo. Então você tem que perguntar para que ele te responda, para que ele traga para você, né? Então eu chamo assim com muito carinho, com muito respeito, o Google Verso. Vamos agora no Google Terra aqui da. Só que agora nós vamos numa casa
do elemento terra ali, e aí eu vou falar para você fazer realmente uma pergunta ali, e aí eu vou pedir para você escolher assim, olha, tem 3 áreas, tá? A área da segurança material, como o dinheiro, né? Como você ganha, como você gasta, que é a casa 2. A casa 6 é a do trabalho, saúde, deveres, é o conhecimento pela experiência material. E a casa 10 é a vocação, carreira, autoridade, a casa do significado, a forma como você lida com a atuação material no mundo. Então, você primeiro escolhe uma dessas. Escolheu qual delas? 2. 2 é a primeira, como lida com o dinheiro. E aí, agora você vai escolher uma cartinha aqui para ver o que ele vai estar trazendo para você. Aí. Em relação às coisas materiais, como é a sua capacidade de atração? A gente estava falando Hum. sobre isso hoje à tarde, né? A gente ser o convite. Então, vamos convidar esse povo, né, a realmente atrair aquilo que eles desejam para a vida deles, né, e não aquilo que não desejam, porque quando você está atraindo aquilo que você não deseja, você com certeza está fazendo a pergunta errada internamente, né, com Uhum, certeza você está apontando a sua flecha para o alvo errado, né, e isso uhum. também é depressão, isso também leva você a um resultado diferente daquele, porque a nossa vida ela não é assim para a gente ficar em sofrimento, né? Não. A gente está aqui para aprender, as dores elas vêm para que a gente possa aprender com elas, mas ficar parado nelas é sofrimento, e aí também é uma escolha. Então, se você sozinho não está conseguindo sair do sofrimento, está fazendo com certeza a pergunta errada, e se você não sabe que pergunta é essa que você está fazendo errada, procura ajuda, porque de fato tem momentos que a gente sozinho ali não consegue enxergar. E a gente precisa Uhum. realmente de um olhar que está ali mais integrado. Eu queria deixar um convite aqui, se alguém quiser trabalhar esse movimento do desvendar interior, eu tenho esse serviço que eu faço, sabe, Sandra? Pelo menos Sim. 2 vezes no mês eu ofereço esse serviço para que a pessoa possa estar trabalhando, né? Não é workshop nem nada, mas é uma vivência mesmo, né? Então, além dos atendimentos individuais, eu também trabalho com o jogo de uma maneira terapêutica, e a pessoa não precisa necessariamente estar em atendimento para fazer isso. Uhum, Mas a uhum. pessoa quer desvendar uma pergunta, ela quer entrar em contato com alguma questão na vida dela que ela não está conseguindo, ela está patinando ali e parece que não sai do lugar. E é isso, né? Então eu tenho esse serviço, eu tenho esse jogo aí para profissionais, né? Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no perfil Silmara Franzese, que tem ali as informações na bio. E eu te agradeço demais por essa oportunidade da gente estar aqui batendo esse Imagine, papo. imagine, muito bom, gente, esse papo. Desejo que tenha sido contribuição para quem nos escuta, para quem vai nos escutar, né? Às vezes é uma palavra, é uma palavra que cai e que entra na gente, faz total sentido que eu falo que é igual caça-níquel, né? Que você bota lá e cai quando a gente está pronto, né? Quando a gente está pronto para escutar, a gente escuta aquilo que faz sentido para a gente e que pode ser contribuição, né? E eu que Sim, agradeço muito esse momento, esse bate-papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de falar mais sobre mais coisas. Eu tenho vontade, assim, tomara que a gente, ano que vem, a gente esteja lá, né, em Pitangui, se Deus quiser. Você vai, né? sim, sim, claro. Então, que a gente possa conversar muito também na praia, né? Com No lugar. certeza, já penso no luau, a gente ali com os elementos da natureza, a gente jogando Já jogo ali. pensou, gente? A gente vai fazer muita Nossa, mágica! Vai fazer muita mágica, vai ser muito bom. Mas até lá a gente vai se encontrando no Zoom, vai se encontrando aqui no Instagram, vai se falando, né? Você é muito com querida, certeza. sabe disso. Eu E é um também. prazer ter você aqui. E, pessoal, gratidão pela participação de vocês.
Gratidão a quem verá as lives na reprise também. E fiquem conosco até o final de setembro. Nós teremos live aqui toda segunda, terça e quinta, tá bom? E aí, no mês de outubro, a gente vai falar os dias. Já quero violão, pois é. Você toca ali? Ela também deixou uma mensagem que ela ensinou um cliente dela a mandar e-mail para ele mesmo. Ah, né? Legal. É isso aí, você sabe gente. que teve um período que eu mandava e-mail para o universo, né? Sério? Ah, gostei. Olha só, tem aí algum e-mail, né? Depois eu falei, não, gente, então deixei aqui no Google Verso. Certo, gente. Gratidão. Gratidão. Beijo. Ótima Tchau, noite, tchau. ótima semana, pessoal. Obrigada, beijão.